Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem está falando aqui, uma vez mais, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa aula número 28 e hoje aqui, com a permissão de Deus, vamos estudar o capítulo 27 do livro de Provérbios. Então, muito bem, vamos, sem mais demoras, entrar no estudo do capítulo 27. Versículo 1 diz o seguinte: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então, gente, esse provérbio aqui, o nosso comentarista, o Derek Kidner, né, ele intitula esse provérbio com o seguinte título: jactando-se do amanhã, né, que seria o mesmo que orgulhando do amanhã, né? Então, esse provérbio está dizendo que a gente não deve se gloriar do dia de amanhã. Por quê? Porque nós não sabemos o que o amanhã trará à luz, né? Na nova linguagem, na nova tradução, melhor dizendo, da linguagem de hoje, diz o seguinte: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, não se orgulhe do amanhã, não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, né? Muita gente fala isso, né? Que a gente não deve contar, né, os planos que nós temos para o futuro, né? Na medida do possível, a gente deve guardar em segredo os planos que a gente tem para o futuro, né? Eventualmente você pode contar, assim, vamos dizer, para uma pessoa de muita confiança, talvez o seu cônjuge, né? Talvez um filho, uma filha, um pai, uma mãe, uma pessoa muito próxima em quem você tenha muita confiança, talvez você poderia então compartilhar os planos que você tem para o futuro. Mas em geral, você não deve, né, compartilhar os planos que você tem para o futuro, não é? Primeiramente porque isso não é sábio, e segundo, porque, como diz o texto aqui, você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ou você não sabe o que o amanhã trará à luz, né? Então, não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro. Não te glories do dia de amanhã. Vamos lá, versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Então veja só, como eu disse, né, o Derek Kidner, no versículo 1, ele coloca o seguinte título: orgulhando-se do amanhã. E no versículo 2 ele coloca um título semelhante, que é orgulhando-se de si mesmo, né? Então, esse versículo 2, esse segundo provérbio aqui do capítulo 27, diz que nós não devemos nos orgulhar de nós mesmos, né? Veja que o versículo diz: seja outro que te louve, e não a tua boca, né? Que seja o estrangeiro que te louve, não os teus lábios. Então, se alguém tiver que te elogiar, né, que te louvar por alguma coisa que você fez, por alguma atitude tua, por alguma virtude tua, que não seja você mesmo, né? Que não seja você mesmo a se autopromover, a se orgulhar, né? Não seja a sua boca, não seja os seus lábios, né? Mas que seja outra pessoa que te elogie, não você mesmo. Veja, na linguagem de hoje diz: ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros, né? Então, se alguém tiver que elogiar você, que não seja você mesmo, que sejam outros que elogiem você, tá? Esse é um princípio aqui, né, de sabedoria prática para a vida. Vamos lá, versículo 3 diz o seguinte: pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma
e outra, né? Então veja, esse versículo aqui, ele está falando a respeito da ira da pessoa insensata, né? Está falando a respeito do, talvez até do ódio, a gente poderia dizer assim, da pessoa insensata. Então, ele começa dizendo, né, que a pedra é pesada, a areia também é pesada, é uma carga. Mas a ira, o ódio da pessoa tola, da pessoa insensata, é mais pesada do que a pedra e do que a areia, né? Então, na verdade, esse provérbio aqui, ele eu penso que é uma exortação para nós, não nos envolvermos com pessoas insensatas, né, gente? A gente não pode ter um contato muito íntimo com pessoas insensatas, com pessoas tolas, porque senão a gente pode sofrer, né, uma consequência disso, né? A gente pode de repente ser alvo da ira dessa pessoa tola, dessa pessoa insensata, e o texto diz que a ira do insensato é mais pesada do que a pedra, né, as pedras e a areia. Olha, na linguagem de hoje diz assim: as pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda, né? Então veja aí, olha, na linguagem de hoje é bem interessante essa tradução, né? Diz que os problemas causados pelo mau gênio, né? Pelo mau humor, pelo mau gênio, pela falta de caráter, enfim, dos tolos, os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda, pesam mais do que pedras e areia. Por isso que a gente deve procurar, né, sempre estar associado a pessoas sábias, né, a pessoas que sejam pessoas sábias, pessoas prudentes, né, e não nos associarmos com pessoas tolas, né? Você não tem como evitar o contato com pessoas tolas, com pessoas insensatas, mas você não precisa ser amigo dessas pessoas, você não precisa aprofundar o seu relacionamento com essas pessoas, né? Temos que ficar muito cuidadosos aí com a ira do insensato, né? Com o mau gênio dos tolos, ok? Porque podem nos causar muitos problemas, né? Podem causar situações muito embaraçosas para nós, ok? Vamos lá. O versículo 4 diz o seguinte, olha: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja, né? Então, esse provérbio aqui, ele fala de como a inveja é uma coisa terrível, né? Como a inveja é uma coisa maligna, uma coisa terrível. Por quê? Esse provérbio diz que o furor é cruel, que a ira é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja, né? A inveja é uma coisa terrível. Na linguagem de hoje diz assim: o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda, né? A inveja é pior que o ódio, né? É pior que a ira. Então, a aplicação prática para nós: vamos também nos afastar de pessoas invejosas, não é? Assim como a gente deve procurar não conviver em intimidade com pessoas tolas, a gente também deve procurar não ter intimidade com pessoas invejosas. Às vezes não tem como você não se relacionar no trabalho, né, na vizinhança, no contexto até da família, não tem como você não se relacionar, mas você não precisa ter um relacionamento íntimo e profundo com essas pessoas, né? Então você tem que ser muito prudente. E também tomar muito cuidado para você não permitir que a inveja domine você também, né? Que você não seja um invejoso, né? Que nós não venhamos a ser pessoas invejosas, né? Muito cuidado, porque a inveja é um mal terrível, né? É um mal muito prejudicial à vida das pessoas, ok? Vamos lá, versículo 5 agora. Perdão, versículo 5, na verdade, o versículo 5 e o 6, eles formam, né, um par. São dois provérbios que formam um par porque eles tratam basicamente do mesmo assunto, né? Então diz o seguinte, olha: melhor
é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, né? Então veja, esse provérbio aqui é interessante, né? Ele está falando que é muito melhor a repreensão franca, é muito melhor você ter uma pessoa que vai te repreender com franqueza, né? Com franqueza, do que você ter uma pessoa que diz que te ama, mas que não fala a verdade que você precisa ouvir, que não te confronta, né, da maneira que você muitas vezes precisa ser confrontado, tá certo? Então veja aqui, na linguagem de hoje diz assim, ó, é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza, né? O que adianta uma pessoa dizer que te ama, mas não é franca com você, né? Não usa de franqueza com você. Então é melhor a crítica franca, né? É melhor a repreensão franca, honesta, do que o amor encoberto, né? Uma outra tradução aqui poderia ser o amor que encobre, né? Ou seja, isto é, que não conta ao amigo as falhas deste. Então, melhor é a repreensão franca, não é, do que o amor que encobre, ou seja, o amor daquele amigo que não conta para você as suas falhas, não é? Que não te alerta em relação às suas falhas, né? Então, gente, veja como Provérbios é um livro de sabedoria, né? Eu sei que ninguém gosta de ser repreendido, mas se você observar, né, bem quem é que está te repreendendo, às vezes é uma pessoa que está querendo o seu bem, né? Está te repreendendo por quê? Está querendo o seu bem. Por isso que a gente sempre fala, um pai, uma mãe, né? Às vezes até um filho mesmo, né? Um irmão, uma irmã, uma pessoa, um pastor, uma pessoa, um líder, né? Uma pessoa que você sabe que quer o seu bem, né? Você tem que ouvir o que essa pessoa está falando, ainda que você não goste muito. Porque é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. E aí o versículo 6, que vai na mesma linha, diz, né? Leais são as feridas feitas pelo que ama, né? As feridas feitas pela pessoa que ama de verdade são feridas leais. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. O que adianta você se cercar de pessoas que só ficam te beijando, que só ficam, né, ali te bajulando, mas na verdade estão te enganando. Por quê? Porque não estão te confrontando, né? Porque não estão falando para você, muitas vezes, algumas verdades que você precisa ouvir, né? Então veja, no versículo 6 aqui na linguagem de hoje, diz assim, ó, o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado, olha. Veja que na linguagem de hoje fica bem mais claro aqui, né? Ó. O amigo, o verdadeiro amigo, ele quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, né? Mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado, tome muito cuidado, né? Com os abraços falsos aí de certas pessoas, com os beijos falsos de certas pessoas, muito cuidado, porque, né, essas pessoas podem estar com más intenções, ok? Muito bem, vamos lá, versículo 7 agora, né? O versículo 7 diz assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce, né? Ou seja, a alma farta, né? Aquela pessoa que tem demais, tem tanta abundância, tanta fartura, que ela até despreza o favo de mel, né? Pisa no favo de mel. Mas aquela pessoa que está faminta, aquela pessoa que está necessitada, que precisa, que está com fome, para essa pessoa, até o amargo se torna doce, né? Então, na linguagem de hoje, diz assim, ó, quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel, né? Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas para quem está com fome, até a comida amarga
é doce, né? Para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Vamos lá, versículo 8 agora. Versículo 8 diz o seguinte, olha: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar, né? Então, está dizendo aqui que assim como uma ave que está voando, que está vagueando longe do seu ninho, assim é o homem, assim é a pessoa que está vagueando, que está voando, vamos dizer assim, longe do seu lar, né? Eu estava lendo aqui o comentário do Derek Kidner, e ele diz aqui o seguinte, que o pensamento aqui desse provérbio é de uma responsabilidade abandonada e da perda da esperança de uma posteridade, né? Então, nesse provérbio aqui, esse homem que está longe do seu lar, que está vagueando, que está voando longe do seu lar, ele está nessa situação porque ele abandonou a responsabilidade do seu lar. Ele mesmo abandonou o seu próprio lar. E assim perdeu a esperança de uma posteridade, né? Então, qual ave, assim como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Então aqui eu penso que é uma exortação, né, para que as pessoas não abandonem os seus lares, né? Muitas vezes quem termina, perdão, queridos, quem termina fazendo muito isso, né? Quantos homens, quantos pais, né, que abandonam os seus lares, quantos maridos que abandonam suas esposas com crianças pequenas muitas vezes. Então o homem abandona a esposa, abandona os filhos, né? Às vezes para correr, né? Como diz aí no ditado popular, atrás de um rabo de saia, né? Abandona o seu lar. Então é como uma ave longe do seu ninho, né? Que abandonou o seu lar. Então temos que ficar muito atentos a isso, né? Principalmente aí nós homens, vamos ficar muito atentos, né? Na linguagem de hoje diz: uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho, né? É terrível você estar longe do seu lar, longe da sua família, dos seus filhos, do seu ambiente ali em que você fica à vontade, né? Então vamos ficar muito atentos para nós não abandonarmos a nossa responsabilidade em relação aos nossos lares, à nossa família, né? Para que a gente não venha a perder a esperança de uma posteridade, como diz aqui o nosso comentarista. Muito bem, vamos lá, agora versículo 9. O versículo 9 diz o seguinte: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Olha aí, gente, esse provérbio também é muito interessante, né? Ele vai mais ou menos na mesma linha dos versículos 5 e 6 que a gente já comentou, porque esse provérbio aqui do versículo 9, ele fala sobre o conselho cordial, né? Aquele conselho que é dado cordialmente, né? Um amigo aconselhando o outro de maneira cordial, né? Então, assim como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo ele encontra doçura no conselho cordial, né? Quando você tem um amigo que te aconselha com cordialidade, com franqueza, com honestidade, com verdade, isso é um grande presente, né? Ainda que esse amigo fale algumas coisas que você não gostaria de ouvir, mas se é amigo, se é uma pessoa confiável, se é uma pessoa que você sabe que realmente quer o seu bem, então você tem que encontrar doçura nesse conselho, assim como o óleo e o perfume alegram o coração das pessoas. Vou ler aqui esse versículo 9 na linguagem de hoje. Olha, diz assim, diz o seguinte: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Olha que bela tradução também, né? Da mesma forma que os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver.
Por isso que a gente tem que buscar, gente, amizades sinceras, né? Amizades verdadeiras. É muito importante você ter amigos, né? Amigos verdadeiros. Pessoas que querem o seu bem, que te amam. Pessoas que vão te aconselhar também segundo os princípios da palavra de Deus. Muito cuidado para você não buscar um amigo que vai te aconselhar contra os princípios da palavra de Deus. Aí você está enrascado, aí você vai entrar num abismo, né? Muito cuidado. Mas busque amigos, pessoas tementes a Deus, pessoas sábias, pessoas prudentes, né? Quando você encontrar uma pessoa assim, você tem que tentar ser amigo dessa pessoa, né? Porque essa pessoa vai acrescentar muito à sua vida, né? Essa pessoa pode te ajudar muito, pode te acrescentar muito, né? Você tem que andar com gente assim, né? Se você andar com gente insensata, você vai se tornar também um insensato. Aula 28, áudio 2. Muito bem, agora nós vamos para o versículo 10 do capítulo 27, que diz o seguinte: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe, né? Então veja, nesse provérbio aqui, perdão, nós temos vários conselhos aqui. Primeiro, está dizendo que você não deve abandonar o teu amigo, né? Aquele que de fato é seu amigo verdadeiro, você não deve abandoná-lo. E nem deve abandonar o amigo de teu pai, né? Porque se foi um amigo mesmo do teu pai, ele vai ser um amigo teu também, né? Se foi um amigo verdadeiro do seu pai, da sua mãe, dos seus pais, né? Então ele também, obviamente, certamente vai ser seu amigo também, né? E aí também o texto diz assim: nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade, né? Então o texto está dizendo que em geral, você não deve procurar o teu irmão no dia da tua adversidade. Por quê? Aí a próxima parte do provérbio explica. Porque mais vale o vizinho perto do que o irmão longe, né? Se você tem um vizinho, né, confiável, né, um vizinho que já se demonstrou ser um amigo, ser uma pessoa de confiança, né? Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe, né? Às vezes o vizinho ele vai te socorrer com mais rapidez do que o seu irmão, né? Que às vezes está distante de você, não só em termos geográficos, como às vezes, não é? Você não tem, pode acontecer, não tem tido muito contato com o seu irmão, enfim, e você tem um vizinho ali do teu lado que tem se demonstrado um amigo verdadeiro, né? Tem outro texto aqui em Provérbios, se não me falha a memória, que diz que há amigos que são mais chegados que irmãos, né? Então, é nesse sentido aqui que o provérbio diz que você não deve entrar na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Não quer dizer, né? Por exemplo, o Derek Kidner, ele até diz aqui o seguinte: o irmão é mencionado não para desprezar a ajuda dele, mas para ressaltar a ajuda de um amigo já testado, né? No caso, um vizinho, né? Então, o irmão é mencionado aqui não para você desprezar a ajuda do seu irmão. Se um dia você precisar da ajuda do seu irmão e ele puder te ajudar, né? Então você não deve desprezar a ajuda do seu irmão. Mas essa menção aqui é feita para ressaltar a ajuda de um amigo que já foi testado, né? Um vizinho que já foi testado e que se mostrou um amigo de confiança, ok? Então, é isso o que esse provérbio nos ensina. Vamos lá. Versículo 11 também diz o seguinte: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam, né? Então aqui é um provérbio como se um pai estivesse falando com um filho, não é? Aconselhando o seu filho: meu filho, seja sábio e alegra o meu coração.
Meu filho, que você seja uma pessoa sábia de tal maneira que eu fique alegre com você, não é? Que o meu coração fique alegre, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam, né? Porque se um filho não for sábio, né? Se um filho, infelizmente, seguir pelo caminho da insensatez, da tolice, da imprudência, isso termina tirando a autoridade do pai, né? Quando as pessoas o afrontarem, né? O pai passa a não ter autoridade para responder àqueles que o afrontam, né? Por isso que o provérbio é aqui o clamor, vamos dizer assim, de um pai a um filho, não é? Pedindo que esse filho seja sábio, que esse filho, ao ser sábio, alegre o coração do pai, porque aí o pai nunca vai ficar desmoralizado para responder quando tiver que responder, né? A alguém que o afrontar. Veja, na linguagem de hoje diz assim, olha: seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar, né? Ou seja, as pessoas também não terão motivo de criticar o pai nesse aspecto se o pai, não é, tiver um filho sábio que alegra o coração do pai, tá certo? Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui. Agora o versículo 12, que é um provérbio também muito interessante, não é? Esse provérbio aqui, ele traz uma sabedoria prática para a vida mesmo, o versículo 12, que diz o seguinte: o prudente, né, a pessoa prudente, vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena, né? O prudente, ele vê o mal, ele percebe o mal e ele se esconde, ele se esquiva do mal. Mas o simples, quer dizer, aquela pessoa ingênua, né? Como eu sempre falo, o bobinho, o ingênuo, o desavisado, ele passa adiante e sofre a pena, sofre a penalidade, não é? O Derek Kidner, ele dá o seguinte título a esse provérbio. Ele intitula o provérbio com o seguinte título: ande com cautela. Olha aí. Você e eu, nós precisamos andar com muita cautela, né? Nós precisamos ser cautelosos. Nós precisamos ser prudentes, porque o prudente, ele vê o mal e ele se esconde, né? Já o simples, o ingênuo, o desavisado, ele vai adiante e termina sofrendo a pena. Na linguagem de hoje, diz o seguinte: a pessoa sensata, né? Veja, aqui traduz por sensata. A pessoa sensata vê o perigo, percebe o perigo e se esconde. Mas a pessoa insensata vai em frente e acaba mal, né? Então, muito cuidado, gente. Vamos aprender a ser cautelosos, a ser prudentes, né? Quando a gente vê que uma situação não vai acabar bem, a gente tem que sair fora disso, né? Quando a gente percebe o mal se aproximando, a gente tem que se esquivar, se esconder, né? Não podemos ser pessoas simples, ingênuas, tolas, desavisadas, né? Muito bem, vamos aqui para o versículo 13, olha. O versículo 13, ele vai falar sobre outra figura que o livro de Provérbios, né, fala muito também aqui no livro de Provérbios, né? Existem muitos personagens aqui no livro de Provérbios e um deles é o tal do fiador, né? Aquele que fica por fiador, né? Então, o versículo 13, ele trata mais uma vez desse tema aqui. Diz o seguinte, olha: tome-se a roupa àquele que fica por fiador, que fica fiador por outrem, e por penhor, né? Tome-se por penhor àquele que se obriga por mulher. Então veja, esse texto aqui está dizendo que a roupa daquele que fica por fiador de um estranho tem que ser tomada, né? Tome-se a roupa àquele que fica por fiador de outrem. Quer dizer, a pessoa vai perder todos os seus bens, até a sua própria roupa. A pessoa que fica por fiador pode terminar perdendo, né? Por quê? Porque se obrigou
por outra pessoa, porque ficou por fiador de outra pessoa, né? Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento, né? Quer dizer, uma pessoa que fica por fiador, ele pode perder tudo, né? Você talvez conheça histórias de pessoas que perderam bens, que perderam casas, que perderam carros, que perderam patrimônio, porque tiveram que pagar a dívida de outra pessoa por terem ficado por fiador dessa pessoa, né? Então, assim, meu amigo, você que está me ouvindo, né? A não ser que seja uma pessoa extremamente próxima de você, que você confie muito, como um pai, uma mãe, um filho, né? E ainda que você tenha muita confiança nessa pessoa, né? Às vezes nem um familiar, às vezes a gente não tem confiança nem em uma pessoa que é nosso familiar, nosso parente muito próximo. Às vezes nem nessas pessoas a gente tem muita confiança, né? Mas digamos assim, a não ser que seja uma pessoa, né? Uma pessoa que seja uma pessoa muito próxima, na qual você tenha muita confiança, você não deve ficar de fiador, né? Na verdade, o ideal é que você não fique de fiador de ninguém, nem das pessoas mais próximas de você, né? É claro que, às vezes, né, um pai não vai negar para um filho quando está precisando, né? De um fiador. É óbvio, né? Ainda mais quando esse pai tem confiança nesse filho, né? Mas, de preferência, você não deve ficar por fiador, né? Você tem uma justificativa até bíblica. Você pode até falar para a pessoa: olha, eu sinto muito, mas a própria Bíblia ensina que a gente não deve ficar como fiador de ninguém, né? Principalmente dos estranhos. Então, você tem uma boa justificativa aí para quando alguém vier te procurar para ser um fiador, você não ficar como fiador, porque, não é, quantas pessoas, né, se deram muito mal, perderam bens, né? Esse texto chega a dizer que até a roupa pode ser tirada da pessoa se ela ficar por fiador de uma pessoa estranha, né? Então você tem uma ótima justificativa aí para dizer para alguém que eventualmente vier te pedir esse favor. Vamos lá, vamos para agora o versículo 14. O versículo 14 também ele é bem interessante, porque ele diz o seguinte, olha: o que bem diz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz, né? Então aquela pessoa que logo cedo, né, nas primeiras horas da manhã, 6 horas da manhã, né, 6:30 da manhã, já está gritando para o vizinho, né? Já está falando com o vizinho, já está bendizendo o vizinho em alta voz, né? Incomodando o vizinho que estava descansando, incomodando toda a vizinhança, já está gritando logo cedo. Esse provérbio diz aqui que por maldição lhe atribuem o que faz, né? Ou seja, esse tipo de atitude vai ser atribuída como maldição para essa pessoa que logo cedo já está em alta voz incomodando o vizinho, incomodando toda a vizinhança. Na linguagem de hoje, diz o seguinte: quando alguém acorda um amigo de manhã, bem cedo, com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição, né? Olha, nessa tradução fica mais claro, né? Quando alguém acorda um amigo de manhã, bem cedo, com um grito de bom dia, né? Então logo cedo já está gritando bom dia, 6 horas da manhã, está gritando, né? Não é nem discreto, já está gritando para toda a vizinhança ouvir, né? Já está gritando bom dia. Esse cumprimento vai soar como uma maldição. E aí, baseado nisso daqui, o Derek Kidner, ele faz um comentário que eu achei aqui fantástico, né, gente? Ele diz o seguinte: olha só, preste bem atenção nessa frase. Não é apenas o que dizemos que importa, mas também como, quando e por que o dizemos. Olha que frase fantástica, gente. Essa frase aqui você precisa anotar aí em um pedaço de papel aí, no seu caderno, na sua agenda, né? Botar na porta da geladeira aí para você não esquecer. Porque, veja, não é apenas o que dizemos que importa, mas também como dizemos, quando dizemos e por que dizemos, né?
Olha a importância da gente ter sabedoria ao abrir a nossa boca, né, gente? Aqui no caso é um insensato que abre a boca logo cedo, gritando bem alto, né, para acordar toda a vizinhança, né? Insensatez, falta de discrição, né? Uma pessoa que não é discreta. Então, não é apenas o que dizemos que importa, mas como dizemos, quando dizemos, né? Tem a hora certa e por que dizemos, o motivo certo e a maneira certa de falar, ok? Muito bem, vamos lá. Agora, o versículo 15 e o versículo 16, eles estão juntos. É um provérbio, né, que está em 2 versículos. Então diz o seguinte, aqui volta a falar sobre a mulher rixosa, né, a mulher briguenta, né, que é uma personagem de Provérbios também, né? Provérbios fala bastante sobre as mulheres briguentas, as mulheres rixosas, né? Eu sempre aplico isso aos homens também, né? Os homens também não podem ser briguentos, não podem ser rixosos, né? Mas o texto bíblico aplica especificamente, né? Ou fala especificamente para as mulheres, né? Deve haver um motivo por isso. Então, atenção, mulheres aí, olha. Diz o seguinte: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão, né? Então, veja só, ele está dizendo que a mulher rixosa, a mulher implicante, né? A mulher briguenta, ela é como aquela gota contínua, né? Que fica caindo dentro de casa num dia que está chovendo. E que conter uma mulher assim seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão, ou seja, é impossível, né? Quem é que consegue conter o vento? Quem é que consegue segurar o vento, né? Quem é que consegue pegar o óleo na mão? Você consegue segurar o óleo na mão? Não consegue, porque o óleo ele vai escorregando ali por entre os dedos, né? Você não consegue segurar o óleo na mão. Então esse texto está dizendo, né, que a mulher briguenta, a mulher rixosa, a mulher implicante, ela é como o gotejar contínuo num dia de grande chuva e que é impossível contê-la, assim como é impossível conter o vento e é impossível contê-la, assim como é impossível pegar o óleo na mão, né? Eu vou ler esse versículo aqui na linguagem de hoje. Olha só, diz o seguinte: a esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Olha isso, gente. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Uma pergunta: o que é que você pode fazer para que essa mulher briguenta fique calada? Aí outra pergunta: você já procurou fazer o vento parar ou tentar pegar óleo com a mão? Né? Ou seja, é impossível. É impossível fazer o vento parar e pegar o óleo com a mão. E assim é impossível fazer uma mulher briguenta ficar calada, né? Então, queridos, fica aí esse provérbio, né? Homens também, não sejam briguentos, não sejam implicantes, não sejam chatos, né? Mas o texto bíblico está falando especificamente para as mulheres. Então, mulheres que estão me ouvindo, né? Procurem ser, né, boas companheiras aí dos seus esposos, né? Não serem briguentas, não serem rixosas, né? Não serem implicantes, né? Ok? Veja, isso aqui é Bíblia, gente. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é sabedoria prática para o nosso dia a dia, para a nossa vida, ok? Então fica aí mais essa dica para gente. Bom, vamos lá. Vamos agora para o versículo 18. O versículo 18 diz o seguinte: olha, o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado, né? Olha que provérbio interessante. A pessoa que trata da figueira vai comer do seu fruto, né? Se você tem uma figueira no quintal da sua casa e você deixar ela largada lá,
né? Se você não cuidar dela, provavelmente você não vai comer do fruto dela. Agora, se você cuidar da figueira, você vai comer os figos dessa figueira. E da mesma maneira, o que cuida do seu senhor será honrado, né? Se você cuidar da pessoa que está investida de autoridade sobre você, seja um patrão, seja um gerente, seja um líder, né? Seja um pastor, seja um líder de ministério, se você cuidar bem dessa pessoa, né? Se você for uma pessoa que tem cuidado para com esse líder que está sobre você, então você vai ser honrado. No tempo certo, esse líder, essa pessoa, esse patrão, esse gerente vai te honrar, vai te promover, não é? Mas você tem que ser uma pessoa, não é, que saiba cuidar daquele que está com autoridade sobre a sua vida, né? Deve ser uma pessoa cuidadosa com essa pessoa, deve, enfim, ser prestativo, né, com essa pessoa. Olha só, na linguagem de hoje diz assim, quer ver? Vamos ler aqui na linguagem de hoje o versículo 18, olha. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado, né? Então, trate bem do seu patrão que você vai ser recompensado, né? Eu achei interessante, o Derek Kidner, ele faz um comentário aqui também sensacional sobre esse versículo. É meio complicadinho, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui, né? Ele fala assim, olha, o servo fracassado, veja bem, o servo fracassado, não é o empregado fracassado, o liderado fracassado, ele pode fingir que despreza honrarias, né? Então, a pessoa que é fracassada, ela pode fingir que despreza ser honrada. Ah, eu não ligo para isso, eu não dou muita atenção para essas coisas, né? Mas aquele que o invejoso chama de ambicioso e predileto, às vezes não é outro senão o de coração íntegro e dedicado, né? Então veja, enquanto o servo que é fracassado, ele pode fingir que não dá bola, né, para honrarias, aquele, né, que é invejoso e que quando vê alguém sendo honrado vai dizer, ah, esse daí ele é ambicioso, ele é predileto, né? Na verdade, esse que está sendo chamado de ambicioso, esse que está sendo chamado de predileto, que está sendo chamado assim pelo invejoso, esse daí é justamente o que tem coração íntegro e que é dedicado, não é? Ou seja, a pessoa que tem o coração íntegro e que é dedicada, inclusive ao seu patrão, ao seu chefe, ao seu líder, ele vai ser honrado. Aí depois o invejoso vai chamar ele de predileto, vai chamar ele de ambicioso. Mas na verdade ele está sendo honrado, ele está crescendo, por quê? Porque é uma pessoa dedicada, porque é uma pessoa que cuida bem, como esse provérbio diz aqui, cuida bem do seu senhor, cuida bem do seu patrão, cuida bem do seu líder, é atencioso, é uma pessoa atenciosa, é uma pessoa prestativa, por isso ela termina sendo honrada. Aula 28, áudio 3. Vamos agora então para o versículo 19 do capítulo 27, né? Então diz assim, olha, como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem, né? Então, o que significa esse provérbio? Está dizendo que, por exemplo, se você for para um lago, né, e você conseguir olhar para o seu rosto ali na água, naquele lago, né? Então está dizendo assim, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem, né? Assim como aquele espelho de água vai mostrar o seu rosto, o coração do homem vai mostrar quem é verdadeiramente aquele homem, né? Então, é como se o coração do homem, o coração da pessoa fosse um espelho da alma, um espelho de quem a pessoa verdadeiramente é. Então, se você quer conhecer alguém, olhe para o coração daquela pessoa, olhe para dentro daquela pessoa, né? Você tem que ter essa habilidade, não olha só para o exterior,
Procura conhecer as pessoas olhando para o interior, olhando para o coração. Né? Muitas vezes o coração de uma pessoa vai se manifestar através das atitudes dessa pessoa e através das palavras dessa pessoa. Você vai conhecer muito do que há no coração de alguém ao observar o comportamento e ao observar as palavras dessa pessoa. Tá certo? Então veja, se você quer conhecer alguém, olhe para o interior dele, né? E mesmo conhecer a si mesmo, né? Você tem que olhar para dentro de você, para o seu coração. Olha, na linguagem de hoje, esse versículo diz o seguinte: assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. O coração mostra o que a pessoa realmente é. O Derek Kidner, ele diz o seguinte: a mensagem do versículo pode ser a seguinte: se quiseres ver a ti mesmo, olha para dentro e não para o espelho. Né? Se você quer conhecer a você mesmo, não olha para o espelho, olha para dentro de você. Porque o espelho, assim como a água ali, né, o lago ali que você vai olhar o seu rosto, ele só reflete o seu exterior, né? Mas o seu coração, ele reflete o interior, né? O coração do homem, ele reflete o interior do ser humano, né? Ok? Vamos lá, seguindo aqui. Versículo 20 agora. O versículo 20 diz o seguinte: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Né? Então, está dizendo aqui que da mesma maneira que o inferno e que o abismo nunca se fartam, nunca estão satisfeitos, né? Esse é o sentido aqui, que o inferno e o abismo nunca estão satisfeitos. Da mesma maneira, os olhos do homem, do ser humano, nunca se satisfazem, nunca estão satisfeitos, né? A nossa natureza humana caída, ela tem uma tendência de nunca estar satisfeita. A gente sempre quer mais, mais e mais. A gente nunca está satisfeito com o que Deus tem nos dado. A gente está sempre ambicionando mais, né? É isso que esse versículo tá dizendo aqui, olha. Eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim: os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, né? O inferno. Sempre há lugar para mais um. Olha como a nova tradução na linguagem de hoje traduz esse versículo, né? Está dizendo aqui que os desejos das pessoas são como o quê? São como o mundo dos mortos, são como o inferno. Sempre há lugar para mais um, né? Sempre há lugar para mais um no mundo dos mortos, até porque todo dia as pessoas estão morrendo, na verdade, e sempre há lugar para mais um desejo também, né? Sempre há lugar para mais um desejo no coração das pessoas, né? E aí o Derek Kidner, ele diz aqui, né? Ele dá o título de Nunca Satisfeitos para esse provérbio, e ele diz o seguinte, que a inquietação do homem caído recebe em Cristo a sua solução, né? Então, essa inquietação que há no coração do homem caído, né, do homem que é governado pela sua natureza humana pecaminosa, essa inquietação que há no coração do homem, que deseja sempre mais, o inferno que nunca se farta, que nunca é o suficiente, que nunca está bom, essa inquietação, essa insatisfação, ela vai receber em Cristo a solução, não é? Porque a pessoa que realmente encontra a Cristo, então ele vai entender que Cristo passa a ser totalmente suficiente para ele, né? Cristo vai ser a fonte da sua suficiência, né? Ele vai saber agradecer a Deus pelo que Deus tem dado, ele vai se satisfazer pelo que Deus tem dado, porque o verdadeiro anelo da alma de uma pessoa, meus queridos ouvintes, é por Jesus, né? Quando Jesus preenche esse anelo, esse desejo da alma, então tudo que você receber em acréscimo, você vai louvar a Deus. Mas você não vai viver naquela busca louca, desenfreada por coisas e coisas e coisas. Por quê?
Porque a pessoa que vive buscando coisas e coisas e coisas, e posições e títulos e fama e dinheiro e poder, na verdade essa pessoa ainda não encontrou Cristo. Ele ainda não essa busca insaciável, na verdade, reflete a falta de Cristo. Porque é Cristo que vai preencher esse vazio, nada mais pode preencher, porque quanto mais dinheiro uma pessoa consegue, mais dinheiro ela quer ter, quanto mais fama ela tem, mais fama ela quer ter, quanto mais coisas materiais ela consegue, mais coisas materiais ela quer ter. A alma dessa pessoa nunca se sacia, por quê? Porque a única coisa que pode saciar a alma do ser humano é o Senhor Jesus Cristo, né? Portanto, se você que está me ouvindo ainda não entregou a sua vida, o seu coração, a sua alma para o Senhor Jesus, se entregue de corpo e alma, conheça Jesus, conheça a palavra de Deus, porque é só Jesus que poderá satisfazer os seus desejos, as suas ansiedades, né? Da sua alma, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui agora o versículo 21. Versículo 21 diz o seguinte, olha: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe, né? Então, esse provérbio também ele é muito interessante. Ele está dizendo aqui que nós, seres humanos, nós somos provados. Nós somos provados, sabe de que forma nós somos provados? Sabe qual talvez seja a maior de todas as provações que um homem enfrenta? Os louvores que ele recebe, né? Quando essa pessoa é elogiada. Porque aí nós vamos ver o que tem lá dentro, né? Da pessoa, né? Aí é que nós vamos ver, né? Então, esse texto está dizendo que as pessoas elas são provadas pelos louvores, pelos elogios que elas recebem, assim como a prata e o ouro são provados pelo fogo, né? Assim como o fogo prova a prata e o ouro, assim as pessoas são provadas pelos elogios que recebem. Porque tem pessoas que recebem elogios, mas conseguem ainda se manter humildes. Mas tem pessoas que começam a receber elogios e começam a ficar arrogantes, né? Começam a ficar orgulhosas e autossuficientes. Então, o elogio aí dos outros, né? É como se fosse uma fornalha que está provando o que existe no coração, no interior da pessoa. Por isso que o texto diz que assim como o crisol, né? Ou seja, assim como o fogo prova a prata e assim como o forno prova o ouro, assim o homem, as pessoas, são provadas pelos louvores que recebem, né, dos outros, tá certo? É quando somos louvados, elogiados pelos outros, que virá à tona o que está no nosso coração. Se humildade ou se orgulho, né? Se humildade ou se arrogância e autossuficiência. Vamos lá, seguindo aqui agora, versículo 22. Versículo 22 diz o seguinte: ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia, né? Ou seja, ainda que você pise a pessoa insensata, né? Ainda que você castigue a pessoa insensata com um castigo bem grande, bem grave, ainda assim não se vai dessa pessoa a sua estultícia, a sua tolice, a sua insensatez. Como é triste uma pessoa que escolhe o caminho da insensatez, que não escolhe o caminho da sabedoria, porque essa pessoa, né, dificilmente vai se tornar uma pessoa sábia, né? Olha, na tradução, na linguagem de hoje, diz o seguinte, olha como é esclarecedora essa tradução, diz assim: mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes, né? Porque o tolo, o insensato, é difícil sair dele a tolice, a insensatez dele. Então, mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes, né? A tolice não sairia dele, a estultícia não o abandonaria, certo? Ok, gente. E agora nós vamos aqui para
os últimos versículos desse capítulo, né? Porque eles formam um provérbio, um dito, vamos dizer assim, uma parábola, né? Acho que talvez seja uma expressão mais apropriada. Então, os 5 últimos versículos do capítulo 27, eles formam uma espécie de uma parábola, tá? Que é muito interessante, inclusive, e eu vou ler aqui para vocês, eu quero ler nas 2 traduções, para a gente então entender o que esse provérbio, essa parábola traz para a gente aqui de sabedoria, né? Então diz o seguinte, olha, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos. Quando removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas, né? Então aqui, queridos, aqui na verdade é uma exortação a que a gente trabalhe, né? Trabalhe duro, faça a sua parte, né? Que você vai ver o resultado acontecer. Faça a sua parte, que Deus, vamos dizer assim, vai fazer a parte dele, né? Então esse texto aqui, ele é como se estivesse falando para um pastor de ovelhas, né? Claro que serve para um pastor de igreja, né? Mas aqui, a princípio, né, a aplicação principal é para um pastor de ovelhas. É um trabalhador, né? Um trabalhador campestre daquele tempo lá que Salomão escreveu esses provérbios. Então, ele está dizendo assim, ó, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Quer dizer, cuida bem aí das suas ovelhas, cuida bem dos seus rebanhos. Por quê? Porque as riquezas não duram para sempre, né? Não fica confiando nos bens que você já tem, que você já acumulou, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração, né? E aí ele vai dizer aqui, né? Eu vou ler na linguagem de hoje esse texto, porque eu acho que fica mais fácil aqui para a gente entender. Ó. Eu vou ler aqui. Então, versículo 23 diz assim, ó, cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder. Tá? Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder. Ou seja, faça o seu trabalho, né? Se você é um pastor de ovelhas, faça o seu trabalho o melhor que você puder. Enfim, na área da sua atuação, no seu ramo de atividade profissional, faça o seu trabalho o melhor que você puder. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre, né? Às vezes você está até numa conjuntura política de governo que está havendo prosperidade, mas os governos não duram para sempre, né? A instabilidade política, a instabilidade econômica, infelizmente, vem. Então, cuida das suas ovelhas, cuida do seu gado o melhor que você puder, faz o seu trabalho, faz a sua atividade profissional o melhor que você puder, porque as riquezas não duram para sempre, nem os governos, nem as conjunturas econômicas duram para sempre. E aí, diz o seguinte, ó, na linguagem de hoje, diz assim, primeiro você corta o feno, né? Tá falando com o pastor aqui de ovelhas, a princípio. Então, primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí, você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você, para a sua família e também para as suas empregadas, né? Então veja, aqui eu gostei da nova tradução na linguagem de hoje, porque fala aqui, né? Cuida das suas ovelhas, corta o feno, corta o capim, faz o seu trabalho, né?
né, para o trabalhador do campo aqui, faz o seu trabalho. Você que trabalha numa empresa, né, faz o seu trabalho. Qual que é o seu trabalho? Faz o seu trabalho. Né? Entre em contato com os clientes, cuida dos documentos, não deixa acumular, faz o que você tem que fazer. E aí você, o que acontece? Ele fala aqui, né? Como ele está falando para um pastor, né? Aí os cordeiros te darão vestes. Se você fazer o trabalho bem feito, né? Você vai poder tirar a lã dos cordeiros para fazer vestes. Né? Os bodes vão te dar o preço do campo, ou seja, com o dinheiro que você ganhou com a venda de alguns bodes, de alguns cabritos, você vai poder comprar mais terras. As cabras vão te dar leite em abundância, não só para o seu alimento, mas como para o alimento da sua família e das tuas servas, dos seus empregados, enfim, das pessoas que trabalham com você. Mas o princípio aqui, gente, o que eu entendi aqui quando eu li é o seguinte: faça o seu trabalho, que você vai ter o que você precisa para viver em abundância, né? Faça o seu trabalho, que a terra vai produzir, que os rebanhos vão produzir. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele, né? Até até o comentário do Derek Kidner, ele diz que esse provérbio aqui, né, essa parábola, visa demonstrar a interação apropriada entre o labor humano e os cuidados que vêm da parte de Deus, né? Então veja que interessante, precisa haver uma interação apropriada entre o labor humano, o trabalho humano e os cuidados que vêm da parte de Deus, né? Deus vai cuidar, mas a gente não pode negligenciar o labor humano, o trabalho humano, né? Tem gente que quer o cuidado de Deus sem fazer a sua parte, sem o labor humano, sem o trabalho, né? Então, aqui esse provérbio, ele visa demonstrar a interação apropriada entre o labor humano, né, o trabalho humano e os cuidados que vêm da parte de Deus. E ele continua aqui, o Kidner continua dizendo, né, que essa parábola conclama a deixar de envolver-se com outras pessoas para obter dinheiro e posições, né? Porque o versículo 24 fala que os governos não duram para sempre. Então, deixa de se envolver com outras pessoas para obter dinheiro e posições, né? Para então se dedicar à satisfação de realizar um trabalho que vale a pena e reconhecer a suficiência dos cuidados divinos, né? Então eu vou ler essa frase novamente. Ó, esse provérbio, essa parábola, conclama a deixar de se envolver com outras pessoas para obter dinheiro e posições, para então fazer o quê? Se dedicar à satisfação de realizar um trabalho que vale a pena. Olha aí. Né? Quando a pessoa realiza um trabalho que vale a pena, a pessoa vai ter a satisfação, né? Vai ter satisfação. Então, se dedicar à satisfação de realizar um trabalho que vale a pena. E aí, então, reconhecer a suficiência dos cuidados divinos. Porque quando você se dedicar, né, para realizar o que vale a pena ser realizado, não só você vai ficar satisfeito, como Deus vai suprir as suas necessidades. Você vai reconhecer a suficiência do cuidado de Deus para a sua vida. Ok, meu querido? Então aqui terminamos mais uma aula. Eu sempre incentivo você, ouça mais de uma vez as aulas, né? Você não precisa ouvir tudo de uma vez, vai ouvindo. Cada áudio aí tem 20 minutos, ouve um áudio um dia, outro áudio outro dia, vai ouvindo aos poucos, mas vai ouvindo mais de uma vez para você realmente ir né, gravando e essa mensagem ir entrando no seu coração, ok? E até a próxima aula, permitindo Deus.